Olá, galerinha, tudo bem? E aí, conseguiram fazer a atividade anterior? Vamos dar continuidade. Agora nós vamos trabalhar a determinação da função quadrática. Um conceitozinho sobre a determinação. Então, o que é determinar uma função? Determinar o valor de uma função. Vejamos só. Se f de R em R é dada por f de x igual a ax mais b, ax ao quadrado mais bx mais c, dois problemas são importantes, né? Lembramos que essa aqui é a fórmula da função quadrática já vista no vídeo anterior. Então, para nós determinarmos essa função, nós temos que levar dois pontos em consideração. Então, primeiro, dado x pertencente aos reais, calcular o f de x. Ou seja, se eu atribuir um valor para x, eu vou calcular o f de x. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, dado f de x, calcular x. Se eu atribuir o valor do f de x, eu vou calcular o valor x, certo? Ou seja, se eu atribuir um valor para x, eu encontro o f de x. Se eu atribuir um valor para o f de x, eu encontro o x. Lembrando que f de x eu posso também chamar de y, né? Então, se eu atribuir um valor para x, eu encontro o valor de y. Se eu atribuir um valor para y, eu encontro o valor de x. Só que aqui eu estou usando f de x, certo? Então, eu vou considerar esses dois pontos para me determinar a função. Então, vamos ao primeiro exemplo. Veja só. Se f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, para determinar o valor dessa função no ponto x igual a 2, ou seja, f de 2, fazemos. Vejam só, estou trabalhando aqui esse primeiro ponto que eu abordei. Quando x pertence aos reais, eu calculo o f de x, ou seja, quando eu atribuo um valor para x, eu vou encontrar o f de x, certo? Então, aqui, ó, se eu atribuir o valor para x, se o x é igual a 2, então, aonde tiver x na minha função, eu vou substituir por 2. Por isso que eu vou já chamei aqui o f de x, eu chamei de f de 2. Onde tem x, eu vou colocar 2. Então, vai ficar dessa forma. F de 2 é igual a, não era x ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado, menos 5 vezes x, vai ficar 5 vezes 2, mais 6. Repete o 6, que é o termo independente. O próximo passo é fazer os cálculos, não é isso? Ó, x2 ao quadrado vai dar 4, menos 5 vezes 2 vai dar 10, mais 6. 4 menos 10 vai dar menos 6, mais 6. Então, menos 6 mais 6 vai dar 0. Então, o valor dessa função, quando x for 2, o valor dela vai ser 0, né? Então, para x igual a 2, o f de x vai ser 0. Ou seja, quando x for 2, o y vai ser 0. Agora, se, por exemplo, o f de x for 0, temos. Então, aonde eu vou pegar a minha função e aonde tiver o f de x, eu vou substituir ele por 0. Então, o que é que nós vamos ter nesse caso? Observe aqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6 é igual ao f de x, não é isso? Só que aqui eu só inverti de posição. Só que o f de x não é 0, então vai ficar x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Então, isso aqui formou-se uma equação do segundo grau. Então, quando o f de x for 0, a função ela passa a ser uma equação do segundo grau. E aí eu vou encontrar quem? O valor do x, que é o segundo ponto aqui, né? Ó, dado o f de x, calcular x. No caso aqui, se eu dei o f de x, que é 0, então eu vou calcular x. Que no caso da equação do segundo grau, eu encontro dois valores, né? Nós já estudamos isso lá no ensino fundamental. Quando eu vou trabalhar com a equação do segundo grau, resolver uma equação do segundo grau, eu vou encontrar dois valores para x, que a gente chama de x1 e x2, ou x' e x duas linhas, né? Utilizando lá a Bhaskara. Então,
é esses dois pontos que a gente vai usar, que a gente sempre trabalha, para determinar o valor de uma função. Então, nós vamos trabalhar aqui mais alguns exemplos. Veja só, dada a função quadrática f de r em r definida por f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Determine o item A, o f de 1. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Onde tiver x na minha função, eu vou substituir por 1 e resolver. Não é isso? Então, vai ficar assim, f de 1 é igual a x ao quadrado, vai ficar 1 ao quadrado, menos 6 vezes x vai ficar 6 vezes 1, mais 8. E agora é só resolver. 1 ao quadrado é 1, né? 1 vezes 1 vai dar 1, menos 6 vezes 1 dá 6, mais 8. Resolvendo isso aí, ó, 1 menos 6 vai dar menos 5, não é isso? Porque um está positivo e o outro está negativo. Então, 1 menos 6 vai dar menos 5. E menos 5 mais 8, um está negativo e o outro está positivo. Então, sinais diferentes subtrai. 5 menos 8, ou 8 menos 5, vai dar 3. Positivo porque o 8 é maior e o sinal que eu vou atribuir ao resultado é o sinal do maior. O item B, calcular o f de menos 2. Mesmo caso. Onde tiver x na minha função, vou substituir por menos 2. Aí lembrando que eu coloco dentro do parêntese porque o 2 está negativo. Então aqui eu tenho o x ao quadrado, então vai ficar menos 2 ao quadrado. Menos 6 vezes x vai ficar menos 6 vezes menos 2, porque o valor de x agora é menos 2, mais 8. Resolvendo essa situação, nós vamos ter 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado vai dar 4. Lembrando que todo número negativo elevado a um expoente par, o resultado ele vai ficar positivo. Aqui eu vou fazer o joguinho do sinal, já que eu estou multiplicando. Menos e menos vai dar mais. 6 vezes 2 vai dar 12. Mais 8, eu vou repetir o 8. Agora é só somar tudo, já que está tudo positivo. Então, 4 mais 12 mais 8 vai dar 24. Então, para x igual a menos 2, o f de x vai ser 24. Então, determinamos aí mais um valor dessa função em um determinado ponto. Vamos para mais um exemplo. A área de um círculo é dada em função da medida r do raio, ou seja, S, que é o símbolo que eu uso para calcular a área, S é igual a f de r, que é igual a πr ao quadrado, que é uma função quadrática. Calcule. O item A, vamos aqui. Calcule o que? S quando r for igual a 5 centímetros. Então, nós vamos usar o que? Essa fórmula aqui. S é igual a f de r, que é igual a πr ao quadrado. Veja que o S ele é igual ao f de r. Então, ou eu uso S, ou eu uso f de r. Eu vou usar o f de r. Certo? Então, eu posso usar o f de r ou o S, já que está dizendo que eles são iguais. Então, vai ficar dessa maneira. Eu vou usar o f de r, né? No caso aqui, ele quer que eu calcule o valor de S, quando o R for 5. Então, ele me deu um valor para R, né? Então, eu vou substituir. Onde tiver R, vou colocar 5. Então, ficou f de 5 é igual a π vezes r ao quadrado, vai ficar 5 ao quadrado. Resolvendo isso aí, vai ficar desta forma. F de 5 é igual a π vezes 5 ao quadrado, 25. Então, encerramos aqui, porque a questão não está pedindo para eu usar o valor do π. Então, vai ficar 25π, π 25 ou 25π, organizando aqui, né, colocando o π para depois, vai ficar 25π centímetros ao quadrado. Vamos para mais um item. O item B está pedindo o quê? Calcular o valor de R quando S for igual a 64π metros quadrados. Então, o que ele está pedindo agora? O contrário. Eu quero encontrar agora é o R. Quando o S for 64π. Então, agora eu tenho o valor do S, que é 64π, e eu vou ter que encontrar o valor do R, que é o raio. Né? Ou seja, a área ele me deu que é 64π metros quadrados. Se a área é esse valor, então quanto é que mede o raio? Então, nós vamos substituir na mesma fórmula, né? F de R é igual a πr ao quadrado. Só que agora só invertendo aqui os valores, né?
O f de r eu tenho, que é a mesma coisa do s, que vale 64π, igual a πr ao quadrado. Agora nós vamos resolver isso aí, não é isso? Então, nós estamos querendo encontrar quem? O r, né? Então, vou isolar o r, que está multiplicando o π. Eu vou isolar o r ao quadrado e mandar o π para depois, para o outro lado, né? Fazendo a operação inversa. Então, vai ficar, ó, r ao quadrado é igual a 64π dividido por π. Eu mandei o π, que estava junto com o r ao quadrado, para o outro lado, né, dividindo. Estava multiplicando, foi dividindo. Aqui, o que é que nós vamos fazer? Dividir r ao quadrado é igual a 64π dividido para π. Eu posso dividir o π com o π, né? Já que são iguais, eu posso cancelar. π dividido para π vai dar 1. 1 vezes 64 vai dar 64. Então, no caso aqui, vai ficar r ao quadrado é igual a 64. Agora, o que é que eu vou fazer? Mandar o expoente aqui, que é 2, que é potência, para o outro lado. Então, o inverso da potenciação é a radiciação, né? Então, o inverso da potência é a raiz. Então, vou mandar o 2 em forma de raiz. Então, vai ficar r é igual a raiz quadrada de 64. Qual é a raiz quadrada de 64? Então, r é igual a 8 metros. Então, o raio dessa circunferência aí equivale a 8 metros, né? E sua área, 64π. Beleza? Então, vamos mais para um exemplozinho de determinação da função. Uma pedra é lançada do solo verticalmente para cima. Ao fim de t segundos, atinge a altura h, dada por h é igual a 40t menos 5t ao quadrado. Calcule a posição da pedra no instante 2 segundos. Muito bem, veja só. O t equivale aos segundos. Então, ele me deu aqui, ó, 2 segundos para eu poder substituir. Então, ele quer encontrar o quê? A altura. Quando t for 2 segundos. Isso quer dizer que aonde tiver t, vou colocar 2, né? Ou seja, para t igual a 2, eu vou ter a minha função desta forma. h de t é igual a 40t menos 5t ao quadrado. Então, substituindo, vai ficar 40 vezes 2, que é o valor de t, menos 5 vezes 2 ao quadrado. Resolvendo. 40 vezes 2 vai dar 80. Menos 5 vezes 2 ao quadrado vai dar 4. Primeiro resolve a potência, né? Resolvendo agora, vai ficar 80 menos, resolve a multiplicação, 5 vezes 4, 20. E por último, resolve a subtração, 80 menos 20, 60. Então, no instante 2 segundos, a bola vai ter atingido uma altura aí de 60 metros, não é isso? Beleza? Então, esses são exemplos, né, que vocês irão usar, vão analisar para resolver mais algumas questõezinhas propostas aí logo após esse vídeo. Boa sorte e resolvam aí essa atividade, ok?